8h04 agora, daqui a pouquinho a gente traz o Rádio Ciência, tá, pessoal? Foi salvo aqui o Rádio Ciência Entrevista, tá? Lembrando, tá? Rádio Ciência Entrevista, essa é a produção científica aqui na Rádio Universidade, tá? Olha, vamos já trazer então aqui Marcos Saldanha, que já está com a gente aqui, né, no ponto. Marcos Saldanha, não vai ter Rádio Ciência, a gente vai ter Marcos Saldanha agora com a gente aqui para trazer, claro, né, no Marocando a História de hoje, Marcos Saldanha vai falar de uma pessoa, uma mulher muito importante para a nossa cultura e que foi esquecida. A gente vai falar, né, ele vai trazer as informações especificamente sobre a compositora, a diretora musical e a musicista maranhense Irene Portela. Marcos Saldanha, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia a todos os nossos teleouvintes, né? É interessante, né, Adalberto, e todo mundo que está ouvindo a gente, Mayra, como é muito difícil a luta pelo lugar ao sol, né? Sobretudo para os músicos, né? Os artistas que saem do Maranhão e que tentam uma carreira nacional. Se você pensar ao longo do século XX, vamos falar só do século XX, a gente pode listar Dilu Melo, por exemplo, que nasceu em Viana, foi a primeira artista brasileira, a primeira mulher a se apresentar tocando instrumentos, além de cantora, compositora, também musicista, pouco lembrada. Tem Alcione, muito conhecida, a gente tem João do Vale, muito conhecido, a gente tem Papete, que também ficou conhecido, a gente tem já no final do século Zé Cabaleiro e Rita Benedito, a gente tem Nonato e seus conjuntos ali, que teve um conhecimento, foi um reconhecimento no Maranhão, e depois teve um revival, assim, meio que foram relembrados. Mas, enfim, a Irene Portela, de Codó, ficou conhecida do brasileiro ali no final dos anos 70, início dos anos 80. E aí, cantora, né, intérprete, né, compositora, diretora musical, teve um espetáculo que ela dirigiu, ela participou ativamente desse espetáculo teatral, A Missa do Vaqueiro. E aí depois ela lançou em 79 um LP pela gravadora Marcos Pereira, a mesma de Bandeira de Aço, que é um clássico, né? A mesma que fez um trabalho muito bonito com Papete, que tornou famosa para o Brasil, gravou, registrou aquele grupo de musical de, acho que é pífaro, né, que chama aquele instrumento de Caruaru, gravou aquela banda de pífaro folclórica, enfim, um disco chamado Rumo Norte. E esse LP fez muito sucesso, quase, sabe, aquele clássico, do começo ao fim, belíssimo o trabalho, o disco. E aí o curioso que, com o tempo, ela foi sendo esquecida. Então, assim, não é que ela não é conhecida, não é que ela não foi conhecida, é que como é que ela foi esquecida. Tem uma apresentação dela no Som Brasil, aquele episódio apresentado pelo Lima Duarte, embora o programa tenha ficado muito conhecido com Rolando Boldrin, mas esse, em especial, Lima Duarte estava fazendo a apresentação, e ela canta uma música chamada Corujinha. E eu não consegui... Aparecem os compositores da canção durante a apresentação dela, ou, né, que ela está cantando, mas eu tentei fazer a checagem, em alguns momentos aparece que ela também é compositora da música, em outros locais aparece que não, aparece outros não, enfim, tudo sobre ela virou uma grande nuvem, uma grande dificuldade que a gente tem de fazer a checagem dela, né? Então, é interessante como acontece. Se não fosse Rumo Norte, esse disco, que hoje está nas plataformas de streams, por exemplo, a gente não teria acesso, teria muita dificuldade para ouvir, para conhecer o trabalho dela. E não foi só esse trabalho, mas é esse
que a gente tem acesso graças ao streaming. Ana de Holanda também fez uma regravação de algumas músicas de Irene Portela, ali também no início dos anos 80. Há também uma controvérsia da participação dela em festivais de música. Ela não chegou a participar de grandes festivais, mas teria participado pelo menos de um, que é o Festival da Canção Universitária, em 79, ali no mesmo ano que ela vai lançar Rumo Norte. Ela demorou, o disco que eu falei, Rumo Norte, é de 79, mas ela demorou ali uma década para gravar esse disco. Foi para São Paulo, fez aquele dever de casa, como a gente chama, certinho, né? Preparada, foi para São Paulo para buscar o berço da efervescência, fez tudo certinho, mas ainda assim teve muita dificuldade. Já no final da vida ficou doente e com muitas dificuldades financeiras. E Adalberto Mayra morreu com 54 anos, muito, muito nova, muito jovem. Consta que teve um câncer e morreu no interior de São Paulo, Itapecerica da Serra. Então, o que chama atenção nessa trajetória curta de trabalho da Irene Portela é essa é a grande questão, quantos maranhenses, foram apagados da nossa memória e por quê? Porque, veja só, se você pensa na grande mídia musical, ela foi considerada regionalista demais. Fez sucesso numa época que a música regional tinha ainda espaço, mas ao mesmo tempo numa época que a música essa música pop, musical, começa a se impor nos anos 80, né? Começa a se colocar muito forte. Não, tudo bem que a grande mídia, as grandes gravadoras, os grandes estúdios vão recusar ou vão apagar o trabalho dela, mas nós, porque ela pagou o preço exatamente de não abrir mão da sua linha musical. E a sua linha musical, não só como diz o disco, era com uma bússola apontada completamente rumo norte, quer dizer, que era que a cultura regional do Maranhão, a cultura forte do Maranhão. Então ela não abriu mão disso, ela cantou ciranda, ela cantou toada, ela cantou bumba meu boi, quer dizer, ela não abriu mão dessa essência que ela tinha. Bom, então a mídia nacional não querer ela, tudo bem. Mas os maranhenses, o que foi que houve com a gente que esqueceu? Se a gente pergunta aos artistas da geração dela, lembram, os mais novos conhecem, né? Artistas conhecem alguma coisa dela e tudo. Mas por que ela parou de tocar, né, nas rádios? Por que ela deixou de ser reconhecida? Por que ela deixou de ser regravada? Por que ela deixou de ser aprofundada? E aí tem um pesquisador que é piauiense, que é o Jonas Moraes, e ele, além de historiador, professor da universidade em Codó, ele está radicado no Maranhão. Ele passou num concurso em Caxias, depois deu aula no ensino fundamental, depois passou num concurso para Codó, onde ele é professor atualmente, e ele vem fazendo um trabalho sobre a Irene. Ele está pesquisando, e eu vou conversar com ele amanhã, no História em Debate, um pouco mais. É um trabalho ainda inicial, ele ainda não tem um aprofundamento grande ainda, mas o Gerúde, que é de Codó, músico maranhense que é de Codó, falou para ele de Irene Portela, e a partir de então ele começou a pesquisar, começou a se interessar, e aí esse piauiense do interior do Piauí, mas radicado há algum tempo agora, uns 7 anos no Maranhão, está fazendo esse trabalho, o que eu acho interessantíssimo, o que eu acho importantíssimo, mas talvez seja o único maranhense fazendo uma pesquisa sobre Irene Portela. Então, se você pensa João do Vale, que foi contemporâneo da Irene, a Irene, inclusive, ajudou muito a divulgar o João do Vale, o Portela, gravou o Papete, gravou coisas com... Papete foi percussionista no trabalho dela, gravou coisa de João do Vale, enfim, eles tiveram esse contato. O João do Vale é muito lembrado, o que é legal, o que eu acho muito bom. E aí, por que a Irene
não é tão lembrada quanto o João do Vale, né? O trabalho dela. Então a gente tem que ter cuidado. E aí você pensa assim, a Alcione, a Marrom, é conhecidíssima, é amada pelo maranhense. Mas sabe o que é assustador, Adalberto? Que a Dilu Melo de Viana talvez tenha feito na primeira metade do século XX até mais sucesso do que a Alcione, sucesso nacional e internacional. E está esquecida. Ela não tem nenhum elevado com o nome dela, tem o Parque de Lumelo em Viana, mas aqui em São Luís não é. E ela, para você ter ideia, eu estou falando da de Lumelo de Viana, quando ela veio fazer uma apresentação em São Luís, nos anos 50, consta, isso está nos documentos, nos jornais, que tinha gente trepado na árvore para poder olhar. E como assim as pessoas hoje não conhecem de Lumelo? Aí você tem Irene Portela, né, de Codó também, que não chegou a esse sucesso estrondoso, não foi popular, reconhecida popularmente, morreu nova também, enfim, e era mais regional também. Mas assim, como a gente vai esquecendo essas pessoas? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente fica. Quantos outros artistas maranhenses estão por aí que a gente não está falando, que a gente não está lá lembrando, que se perdeu? O padre João Moana fez um registro, né, um trabalho fundamental, um grande escritor também, já está aos poucos sendo esquecido. Humberto de Campos, escritor, do Coelho Neto, ainda são lembrados, mas Coelho Neto foi um sucesso estrondoso na primeira metade do século XX. Humberto de Campos foi conhecidíssimo. Então, mudando, né, de música para literatura, mas assim, o que é que acontece que a gente apaga essas pessoas? E eu vou insistir na questão, Davi, que o Brasil, que o mundo esqueça dessas pessoas não é justo, mas que nós, maranhenses, não, né, que a gente não conheça essas pessoas, não reverencie, não regrave, não homenageie. Se você permite fechar, ontem foi aniversário do bairro da Coab, 59 anos, né? O conjunto Coab Anil, o jovem, seria chamado, né, de bairro ao conjunto Anil, né? Mas, enfim, na programação, por que não estavam lá os artistas da Coab? Gerúde morou na Coab, Pepe Júnior, lembra, Sambauê? Ele era da Coab, por exemplo. Sim. E você tem aí uma escola de samba lá, Mocidade Independente da Ilha, você tem blocos tradicionais de lá, o Tropicais do ritmo, por exemplo, da Coab, e aí tem Boi Pirilampo. Eu estou lembrando de alguns, com certeza, citando, estou deixando alguém de fora. Mas por que essas pessoas, esses grupos, esses artistas, Bruno Azevedo, escritor, grande escritor jovem, né, da minha geração, não estava nessa festa, por exemplo? Por que essas pessoas não foram convidadas? Nem estou questionando uma atração que vem de fora para fechar, tal, mas por que esses não estavam? Estou falando de nomes do conjunto. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque no aniversário de Codó, será que as pessoas lembram Irene? Será que as feiras do livro lembram Irene? Então a gente precisa ter mais cuidado com a memória. E isso é importante para sermos justos e para podermos avançar. Então essa marocada que a gente dá na sexta-feira, ela tem muito esse papel, né, de lembrar aquilo que não pode e não deve. Veja bem, não deve ser esquecido, né, Adalberto? Verdade, totalmente. Marcos, você falou aí nessas coisas todas, eu também viajei, acho que todo mundo viaja, né? Acaba viajando aqui nesse momento especial que é o Maracanã da História, toda sexta com você aqui, Marcos Saldanha, com a gente. E olha, eu passei ali por Celso Borges, trazendo Miguel Damos, eu viajei, né? O próprio nome da Escola de Música Lila Lisboa, enfim, olha. A questão é justamente essa. O que eu quero trazer aqui, a minha contribuição é a importância de pessoas como você e essa figura que está fazendo esse resgate agora da Irene, né? Enfim, a importância de vocês como puxadores de um fio, né? Se você fazendo um movimento, você pode desdobrar aquilo em tantas outras coisas. Com certeza, essa puxada de fio que ele está dando com a Irene vai desembocar em outras coisas, assim como outras pessoas, como Celso
Borges também fez, né? Eu estou falando Celso aqui, mas tem tantos outros, Sim. tem jornalistas, né? Tem Zema. Zema faz um trabalho primoroso, sabe? De resgate de artistas locais e outros também. Ele não fica preso só aqui, ele é um cara muito sofisticado e traz coisa de tudo quanto é parte do país, né? E também do mundo, pode-se dizer, enfim, e tantos outros jornalistas, pessoas da literatura também. Olha, a importância dessas pessoas para que a gente não caia no esquecimento são muito importantes também, porque você falou de um fenômeno, né? Como uma pessoa que teve um conhecimento, as pessoas subiam nas árvores para poder ver, enfim, uma repercussão grande, e a gente vê hoje, está em 2026, né? A gente pode dizer, essa pessoa foi esquecida. Por quê? Esse é o questionamento, e essas pessoas como vocês são importantíssimas. E esse local, esse espaço aqui também ele é importante justamente para isso, para trazer, né, essa marocada que a gente traz aqui, que você traz aqui, representando, claro, tantos outros profissionais, né? Professor Manuel aqui da UFMA também, e tantos outros, né? Enfim, pessoas que são preocupadas em trazer esse fio para desdobramentos, é esse desdobramento que a gente precisa tanto. A minha contribuição era essa, era só isso. Mas é isso, né? E para você falou do Zema, por exemplo, e como essas pessoas são importantes para a gente, porque o disco da Irene Portela, quem me emprestou foi o Zema, o LP. Ele tem o LP. E aí a gente começa a fazer essa roda de conversa, a mobilizar as pessoas, a pega informação. Chico Saldanha, por exemplo, conheceu, almoçou com ela, recebeu ela em algumas casas. Gerúde teve um pequeno contato e aí relembrou. Tião Carvalho, Papete já não está mais entre nós. Então, a gente precisa lembrar que da nossa passagem por aqui, exatamente disso, né? Que a gente vai passando, vai deixando a nossa contribuição, mas a gente precisa de algo mais sólido por saber que nós estamos de passagem, mas que as coisas não podem se perder, essas informações e o nosso legado. Quando eu digo nosso legado enquanto povo maranhense. Então a gente somos nós que somos guardiões disso. E quando eu digo nós, não sou eu, não é o Zema só, não é só os, né? Mas todos nós temos esse papel, né, de ter, eu acho que a gente tem uma obrigação, eu volto para a história do deve, aquilo que não devemos esquecer, né, que a gente tem uma obrigação mesmo, moral, disso, de ter esse cuidado, de alguns nomes, algumas pessoas, alguns trabalhos, algumas obras, a gente tem, eu lembro, né, só para não me alongar muito, eu acho que eu já falei isso, que quando eu falei com meus tios, eu ainda muito garoto, e eu falei que eu não conhecia, eles falaram do Padre Moana, falaram de Maria da Tempestade, eu digo, quem? Eu, com 13 anos, eu tomei um esporro dos meus tios, meu tio, minha tia, que tinham conhecido o Padre Moana, tomei um esporro. E eu acho que é sobre isso, entendeu? Que tanto é que está ali, bem ali na minha biblioteca, está a obra do João Moana, está o livro do Moana, criei vergonha na cara e fui atrás. Então, ter vergonha de não saber, que faz parte, a gente aprende a isso. Mas tem alguns nomes que a gente precisa levar esporro por não conhecer, não lembrar, e a gente tem que fazer isso com mais novos, e eles têm que ter essa vergonha e ir atrás para conhecer. Então, é isso que a gente precisa fazer com os nossos artistas, nossos cantores, escritores, poetas. A gente precisa, tem, dever, né? Dever cívico, dever moral, dever. A gente precisa, isso é bairrismo também, mas precisa ter isso, precisa conhecer e precisa trazer esses artistas para as nossas festas, para os nossos arraiais, para o nosso carnaval, para os nossos palcos. Não tem, por favor, dá palco para essas pessoas eternamente. Algumas pessoas precisam disso. E palco melhor do que o Marocão da História, olha, são poucos. Aliás, tem muitos aqui no Maranhão, tem muitos em São Luís, com certeza. Aqui é só mais um, tá? Na humildade, Mas é o mas claro, com importante, você, muito Marcos importante, a gente Saldanha. precisa ter isso, assim, é importante Sim. demarcar esse espaço, e eu fico muito feliz e agradecido por isso, é uma oportunidade muito boa. Feliz também, claro, nosso ouvinte, né? Tendo isso toda sexta-feira aqui, o Marocão da História. Marcos, muito obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. E claro, a gente espera você na próxima sexta-feira com mais Marocão da História. Valeu, e eu espero todo mundo sábado, 10h30 na nossa co-irmã Rádio Timbira, o especial Irene Portela, de 10h30 até meio-dia na Rádio Timbira.
É isso aí. Um abraço a todos da Rádio Timbira, com certeza. Mayra Nogueira, vamos agora sim, né, para o Rádio Ciência, destrocar, né? Porque a gente acabou trocando aqui, mas é isso aí. Vamos de Rádio Ciência, daqui a pouco a gente volta. Em Borges tem muita informação, tem roteiro cultural, tem muita coisa ainda aqui no Jornal Rádio Universidade. Marcos, até sexta. Tchau. Tchau, tchau. Hereditariedade